Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Segredos Políticos de número 18. Eu sou Romeu Scanhoela e estarei com você comentando os bastidores da política de forma semanal. Nós dividimos esse podcast em 5 blocos. O primeiro é o Brasil em Foco, onde comentamos os principais projetos que estão rolando no Congresso Nacional. O segundo bloco é o Colado com a Justiça, sobre um assunto político de interesse nacional que envolve o Judiciário, de preferência o STF. O terceiro bloco é o Giro Regional, onde damos alguma dica ou referência sobre gestão pública que acontece em alguma região do Brasil. No quarto bloco vem a Puxada de Orelha, onde comentamos algo que nossos mandatários não deveriam fazer. E, por fim, o Resumo de Brasília, onde citaremos apenas os destaques, de forma bem sucinta, dos assuntos debatidos nos últimos dias na capital federal. Com tudo isso, iniciamos o nosso podcast e apresento a você o meu amigo nesse projeto, Victor Escobar. Valeu, Romeu. Obrigado a todos os que estão nos ouvindo nessa nova edição dos Segredos Políticos. Lembrando que nosso foco continue a passar para você, nosso ouvinte, aquilo que não é dito pela mídia tradicional. Portanto, pautas que os principais veículos de comunicação abordam, você não escutará por aqui. E vamos começar com o Brasil em Foco. Reconhecida a situação de emergência por desastre natural em 11 cidades do país. Vitor, o Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio aí da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, reconheceu na última quarta-feira, dia 2 de junho, a situação de emergência em 11 cidades do país por conta aí de desastres naturais. A maioria dos municípios é vítima da seca e da estiagem e, por exemplo, no estado do Amazonas, você tem aí os municípios de Manaquiri e Santo Antônio do Içá, que foram atingidos por inundações. Já em Santa Catarina, tem os municípios de Caibi, Planalto Alegre, Riqueza, Santiago do Sul e União do Oeste, que estão sofrendo aí com a estiagem. Então, eles tiveram aí muitas chuvas e agora um tempo grande aí de seca. E os municípios Cândido Sales, Manoel Vitorino e Rio do Antônio, na Bahia, também sofrem o mesmo problema de estiagem. Aí na cidade de São Paulo do Potengui, que é no Rio Grande do Norte, também tem aí o governo federal reconheceu a situação de emergência também para eles por conta da seca. E aí, com tudo isso, a Defesa Civil Nacional autorizou aí o repasse de mais de 412 mil reais para dar suporte também a uma cidade chamada Candeias, em Minas Gerais. Então, assim, lá em Candeias, o recurso será aplicado na reconstrução de uma ponte danificada por chuvas intensas que caíram no município. Então, para explicar aí, prefeituras e governos estaduais, quando entram em situação de emergência ou estado de calamidade pública, que é decretado, eles podem solicitar recursos federais para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de infraestruturas públicas que foram danificadas, conforme uma instrução normativa de número 36 de 2020, que permite isso, você solicitar para o governo federal esse recurso por conta da situação de emergência ou estado de calamidade pública. Eu acho importante explicar também, Romeu, o que acontece quando um município solicita o reconhecimento e ele é indeferido. Então, no caso, o município que discordar do indeferimento do pedido de reconhecimento, ele vai poder apresentar um recurso administrativo por meio do S2ID, que é o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, dirigindo o recurso ao Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil no prazo de 10 dias do recebimento da notificação oficial. Então, o recurso administrativo deverá ser fundamentado, indicando a legislação, as razões justificativas, bem como outros documentos comprobatórios do pedido de reexame. Então, caso o secretário não reconsidere a decisão no prazo de 5 dias, o recurso é encaminhado para a decisão do Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional. Essa é uma curiosidade, que muita gente que está tentando concorrer em cargo de prefeito, que tem essa dúvida, como que eu faço para decretar estado de calamidade pública no meu município caso aconteça algum desastre natural?
né? Então, essa instrução normativa 36/2020, você que é um gestor público precisa ler, né, entender dessa instrução normativa, e também esse é mais ou menos um passo a passo aí de como proceder em casos de situação de emergência. Bom, nossa notícia de hoje é: empresário de Manaus recebe APF a tiros. Vitor, eu escutei um integrante da Polícia Federal falar que fazia mais de 30 anos que uma situação dessa não acontecia, que a Polícia Federal sempre foi respeitada, né, em suas atuações, né, e aí um empresário lá no Amazonas, né, a Polícia Federal chegou lá na quarta-feira, né, dia 2, para cumprir mandados de busca e apreensão, né, com o empresário Newton Costa Lins Júnior, que ele é alvo da quarta fase da Operação Sangria, que está investigando aí desvios de recursos de combate à Covid no Amazonas, e ele recebeu a Polícia Federal a tiros. Além dele, Vitor, outros empresários e alto escalão do governo do Amazonas são suspeitos de irregularidades no aluguel de um complexo hospitalar chamado Newton Lins, né? Que tem aí o nome dele, né? Ou do pai dele, porque o pai dele também ele é o Júnior, né? Para ser usado aí como hospital de campanha para pacientes com Covid-19 em Manaus. O governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, e o secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo, eles também são investigados. E o empresário aí, conforme eu falei, né, ele era alvo de mandados de busca e prisão temporária. Nessa operação foram apreendidas 4 armas, e mesmo com esses tiros aí que o empresário deu na hora que a Polícia Federal chegou, ainda bem ninguém ficou ferido na operação. Vale dizer que esse empresário, né, o Newton da Costa Lins Júnior, ele faz parte de uma das famílias mais influentes do Amazonas, né? Eles possuem uma das mais tradicionais universidades particulares de Manaus e o complexo hospitalar que o Romeu comentou. Então o empresário também é pai das médicas gêmeas que foram investigadas por furar a fila da vacinação em Manaus. Esse caso ficou famoso também, né? Lá no comecinho da vacinação. Sim, sim. A Universidade Newton Lins, ela foi fundada pelo educador e advogado Newton Costa Lins em 88. Então, com a morte do advogado em 2001... Que é pai dele, né? Exato. A instituição, então, hoje é administrada pelo filho, né? Que é justamente esse empresário. Exatamente. Então, a instituição tem sede em Manaus, onde possui 2 campi. E o complexo hospitalar Newton Lins é uma das empresas administradas também por ele, né? Como o Romeu comentou. O contrato foi feito novamente em janeiro deste ano, né? Foi renovado. Então, é um caso aí de... Parece, né, aqueles empresários que não aceitam de jeito nenhum ser investigado, né? Parece estar acima da lei. Vamos ver aí qual será a punição, né, desse empresário. Torcer para que as investigações continuem aí e prendam todas as pessoas que desviaram recursos públicos do estado do Amazonas. Bom, nossa notícia do Giro Regional de hoje é: vereador de Belo Horizonte é expulso do Patriota por criticar Jair Bolsonaro. O vereador Gabriel Azevedo, Vitor, que ele é vereador na cidade de Belo Horizonte, ele também é líder do Renova BR, que é aquele curso de formação, né, de políticos. Ele anunciou aí na última terça-feira, dia 1º, que foi expulso do Partido Patriota por causa das críticas aí feitas ao presidente Bolsonaro e à sua família. Por meio da assessoria de imprensa, né, o vereador, o Gabriel Azevedo, divulgou aí imagens do documento que formalizou a expulsão dele, assinado aí pelo presidente do partido em Minas Gerais. Em um dos trechos da carta, a legenda lembra que o vereador apresentou um compromisso de independência no ato da filiação, que o permitia garantir a dispensa de militância partidária, contanto que ele garantisse
uma convivência aí permeada pelo bom senso. Então, assim, ele manifestou aí críticas ao Bolsonaro, né? E a carta ainda afirma, Vitor, que a atitude do vereador compromete as relações internas e políticas do partido. A expulsão de Gabriel Azevedo ocorre um dia após o Patriota anunciar, durante a convenção nacional, a filiação do senador Flávio Bolsonaro, que passa a ser líder da legenda na Casa Legislativa. Em discurso, o filho de Jair Bolsonaro pregou a unidade do partido, falou da pretensão de torná-lo o maior do Brasil e sinalizou a possibilidade do pai também se filiar para as eleições de 2022. Na ocasião, o presidente nacional da legenda, Adilson Barroso, afirmou que deveria formalizar o convite de filiação a Bolsonaro ainda nesta semana. Vitor, eu acho que tem vários casos aí interessantes para a gente citar em relação a essa situação, né? O primeiro é que a gente está vendo aí já que o presidente Bolsonaro não conseguiu criar ainda o partido dele, né, o Aliança pelo Brasil, não conseguiu formalizar as assinaturas aí necessárias para a criação do partido, ele está migrando para o Patriota, né? O Patriota é um partido que é o antigo PEN, né? Que era o Partido Ecológico Nacional, né? Que mudou de nome, ele mudou de nome agora em 2018 para Patriota. Tem como slogan, né? Brasil acima de tudo, ou seja, uma das frases que o Bolsonaro fala, exatamente para tentar levar todos os bolsonaristas para esse partido. E quem está contra, né, o Bolsonaro, ou quem critica o Bolsonaro, não está tendo mais espaço dentro do partido. E, pelo visto, né, casos como o do Gabriel Azevedo, casos de expulsão do partido. Então, assim, o outro caso, né, curioso, foi que na filiação do filho do Bolsonaro, o Flávio, né, Vitor? Uhum. Ele divulgou uma foto nas redes sociais com a ficha de filiação. E o que aconteceu? Essa ficha de filiação tinha todos os dados do Flávio lá. Documento, né, CPF, o nome completo. Bom, o nome completo todo mundo sabe, né? Mas CPF, e também tinha um telefone. O que aconteceu? As pessoas deram um print e aí, com certeza ali, né, várias notícias saíram aí, né, na internet de que as pessoas começaram a mandar WhatsApp pro Flávio Bolsonaro, né? Outro caso curioso é que, né, que eu descobri ontem, é que quando você entra no site do Patriota, do lado direito do site, o que você vai esperar? Você vai esperar que tenha as mídias sociais do partido de forma ampla ali, né? Divulgado e tal. Você tem até, né, o logozinho ali, o logo do Facebook, Twitter, pequenininho, né, do partido, mas embaixo tem como é que chama isso, Vitor? É um API enorme do Adilson Barroso, que é o presidente do partido. Ou seja, no site do partido tem mais divulgação do Adilson Barroso ali, que é o presidente, né, nas mídias sociais dele, para as pessoas seguirem, curtirem a página dele, do que do próprio partido. Então você vê que o Adilson Barroso parece ser mais importante do que o próprio partido, né? Pois é. Então, esses são os casos, né, curiosos sobre o assunto, né? Até mesmo, você pega a notícia mais lida do site do Patriota, não é sobre o partido em si, né? A notícia mais lida do Patriota no site deles é Adilson Barroso no Monte Sinai. E lembrando, falando em Monte Sinai, Vitor, lembrando que o Patriota foi o partido que... Ilustre candidato a presidente, né? Exatamente. O ilustre candidato a presidente, Capitão Daciolo, né? Em 2018. Cabo Daciolo, né? Cabo Daciolo, exato. Cabo Daciolo, ilustre Cabo Daciolo, foi o representante aí, o candidato a presidente da República pelo Patriota em 2018. Patriota quer manter um bom nível aí, né, dos candidatos. Tem ironia nessa sua frase, né? Vamos deixar claro. Contém ironia.
Então tá bom, vamos para o próximo bloco. E para quem vai a puxada de orelha da semana, Romeu? Vitor, a puxada de orelha vai para 163 policiais militares de Santa Catarina que se recusaram aí, né, incrivelmente, a tomar a vacina contra a Covid-19. Tem o coronel Evandro Fraga, né, que é o comandante regional da PM, ele falou para o site NSC, né, ele falou, tem alguns, abre aspas, né, tem alguns que se recusam, assinam um termo, e tem aqueles que chegam na fila e perguntam qual é a vacina. Conforme a vacina, eles recusam, né, fecha aspas, contou aí o coronel. O assunto chegou aí na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O deputado estadual Rodrigo Minotto, do PDT, Vitor, encaminhou na última quarta-feira, dia 2, um pedido de informação à Secretaria de Segurança Pública solicitando os dados da vacinação e da Covid entre os policiais militares. Então, essa é a puxada de orelha, porque, né, a gente pede para todos os policiais militares, né, que também são exemplos no país, né, para as pessoas, para que tomem a vacina, né? O policial militar também é igual professor, né? Tem que dar exemplo. Então para a puxada de orelha dessa semana vai para esses 163 policiais militares que se recusaram a tomar a vacina contra a Covid-19. Então vale lembrar assim, que faz parte da nossa cultura, né, do brasileiro já tomar vacina desde sempre, desde a infância, né? E é a primeira vez que a gente está vendo, o pessoal parece que virou sommelier de vacina, né? O pessoal está escolhendo o fabricante, a gente nunca nem teve, né, conhecimento de diferença de fabricante de vacina, isso nunca foi um assunto relevante, né? O importante era se vacinar. E assim, é legal que as pessoas estão se interessando mais pelo assunto da vacina, né? Esse assunto virou tópico nos principais jornais dos últimos tempos, mas é importante as pessoas se vacinarem, independente do fabricante, independente se é eficácia de 50%, 60%, 70%, 90%, se todo mundo tiver vacinado, a gente garante, né, a imunidade coletiva, o país volta a funcionar, a gente volta a viver como antes, então acho importante essa conscientização para as pessoas se vacinarem, né? Independente de qual é a vacina, se você vai tomar uma, outra pessoa vai tomar outra, é importante todo mundo estar imunizado com as 2 doses, então vamos ter essa consciência aí para poder o país voltar, né, a funcionar como deveria. Acho que tem só um comentário, vamos aproveitar o assunto das vacinas, não sei se você viu nos últimos dias saiu algumas notícias aí que o Biden está querendo vacinar 70% da população adulta dos Estados Unidos até 4 de julho, né? Daqui a um mês. Atualmente, os Estados Unidos está com por volta de 64% da população imunizada, e o problema lá, Romeu, ao contrário daqui, não é falta de vacina, né? Lá eles têm um monte de vacina já contratada e disponível. É as pessoas justamente que não estão querendo se vacinar mais. Então agora atingiu meio que um limite ali, né? Que o resto da população que não se vacinou é quem não está querendo se vacinar. E aí está tendo um consórcio de empresas lá nos Estados Unidos para justamente incentivar as pessoas a se vacinarem. E a Budweiser anunciou que se conseguir atingir a meta, né, dos 70% daqui a um mês, ela vai doar uma lata de cerveja para cada cidadão americano. Então, vai ser a maior, se der certo, vai ser a maior doação de cerveja da história. Então, pra você ver como a gente poderia estar, né? Se a gente tivesse vacina aqui, poderia estar nessa situação, né? De estar incentivando o pessoal que não foi ainda, mas infelizmente nem quem tem direito de tomar, tomou ainda. E eu acho que tem um movimento aí muito negativo, Vitor, de desincentivo, não sei se existe essa palavra, sim, mas das empresas participarem desse processo de vacinação, né? Então, muita gente vê com maus olhos a participação da iniciativa privada nesse envolvimento com as vacinas. Mas a gente tem que puxar da onde está dando certo, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos está conseguindo vacinar mais rapidamente que o Brasil, né? E assim, as empresas estão participando com incentivo, né? Olha, se você tomar vacina,
você vai ganhar tal coisa. O próprio Walmart, você consegue ser vacinado dentro do Walmart, dentro do Sim, sim. supermercado. Então, né, o Brasil ainda fica muito nessa burocracia do Estado, né? Depender do Mas Estado. acho importante ressaltar isso, assim, né? Que lá nos Estados Unidos não é que as empresas estão comprando as vacinas, né? Que eu queria que fosse aqui, é uma proposta, né? Aqui do Brasil. É o Estado que está comprando, está distribuindo as vacinas, mas está dando incentivo da iniciativa privada, que eu acho 100% válido mesmo para as pessoas, né, se incentivarem a vacinar. Bom, estamos gravando exatamente na sexta-feira, dia 4 de junho, às 10 horas e 28 minutos. Lembrando que neste bloco falaremos os destaques de Brasília de forma bem sucinta. São os assuntos debatidos nesta semana na capital federal para que você possa buscar na internet maiores informações, caso se interesse por algum destaque. E com isso, então, vamos aos destaques da semana. Câmara aprova a criação do programa Sinal Vermelho contra a violência doméstica. Câmara aprova MP que eleva tributos sobre bancos e muda a regra para a compra de carro por pessoa com deficiência. Aprovada urgência para projeto que autoriza laboratórios veterinários a produzir vacinas contra a Covid-19. Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados promove audiência pública na segunda-feira, dia 7, para discutir o impacto na atividade turística em Fernando de Noronha, Pernambuco, da exploração de petróleo próximo ao arquipélago e da falta de vacinas contra a Covid-19. Comissão discute a adoção de cédulas físicas, o chamado voto impresso, para eleições, plebiscitos e referendos. Marco legal das startups e do empreendedorismo inovador é sancionado. Vitor, deixa eu aproveitar esse tema do marco legal aí das startups e falar um pouquinho o que vai mudar, né? Muita gente está curiosa, mas, né, obviamente que eu vou falar os destaques aí principais em relação ao marco legal. É interessante dizer aí que essa legislação ela desvincula os investidores anjo de startups de qualquer obrigação trabalhista, tá, ou tributária da empresa, que antigamente tinha essa dúvida, né? Se um investidor de uma empresa, investidor anjo, ele tinha que assumir obrigações trabalhistas e tributárias e fazia com que o investidor anjo não pensasse duas vezes antes de entrar num negócio, antes de investir em empresas brasileiras, né? Então, isso daí é um avanço muito grande, né? Outra novidade da lei é a criação de um ambiente regulatório experimental, né? Ele é uma espécie de regime diferenciado com condições que simplificam aí a testagem de novos produtos, tecnologias experimentais e serviços a partir de autorização de órgãos ou das entidades com competência aí de regulamentação setorial. Outra novidade é que o texto também propõe que os governos possam contratar soluções experimentais de startups em caráter de teste em um modelo de licitação especial com vigência limitada a 12 meses, prorrogável por mais 12 meses também, pelo mesmo período, e o valor máximo a ser pago a essas startups será de R$1.600.000. Né? Então, essas são algumas novidades aí que o Marco Legal das Startups ela foi publicada no último dia 2 de junho, né? E ela vai entrar em vigor após 90 dias de sua publicação oficial, ou seja, no início de setembro. Bem interessante. Novo projeto sobre regulação de criptomoedas sai em 3 meses, diz deputado federal Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. Proposta de deputado federal exige foto do medidor no momento de fechar a conta de luz. CCJ da Câmara dos Deputados aprova prazo de 60 dias para análise de pedidos de instalação de antenas de celular. Proposta aprova acordo de investimentos com Emirados Árabes Unidos. Outro detalhe para essa última notícia, Vitor, que assim é interessante falar um pouquinho sobre essa cooperação, né, e facilitação de investimentos entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos. Para isso foi criado um projeto de decreto legislativo, né, é o projeto de decreto legislativo 203/2021, ou seja, totalmente diferente de um projeto de lei. Ele é um PDL, né? Qual que é a ideia?
A ideia é ter uma maior segurança jurídica entre empresas e investidores envolvendo os dois países, entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos, né? Então, assim, ele é uma proposta que está em tramitação na Câmara dos Deputados e foi encaminhada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional em 2019. O texto foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional em 12 de maio deste ano. O relator é o deputado Celso Russomano, do Republicano de São Paulo, que recomendou a aprovação, né? E, segundo ele, aqui abre aspas, esse acordo vem se somar a outros instrumentos celebrados com os Emirados Árabes Unidos nos últimos anos para cooperação internacional em matéria penal, de extradição e para evitar a dupla tributação, fecha aspas. E agora o projeto vai ser analisado aí pelas comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Desenvolvimento Econômico, de Finanças e Tributação e pela CCJ. Depois vai seguir para o plenário da Câmara. Até aproveitar, Romeu, para quem tem mais interesse aí por assuntos, né, de negócios do Brasil com os países árabes, é indicar a AMBA, né, nossos colegas da AMBA, que é a Agência de Notícias Brasil Árabe, né, que é amba.com.br, e também eles têm um podcast, está disponível no Spotify, que é o AmbaCast. Então, toda semana também eles publicam assuntos super relevantes aí de negócios com os países árabes. Super recomendado. E com isso, Vitor, encerramos nossa edição de número 18 do podcast Segredos Políticos. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes aí por ouvirem o nosso podcast. Pedir para vocês seguirem nossas redes sociais, né? Estamos nas redes sociais Facebook e Instagram como Segredos Políticos, no Twitter como Segredo Político, e é isso. Bom final de semana a todos, obrigado, Vitor, até semana que vem. Valeu, Romeu, obrigado a todo mundo.